Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 11 ao 12. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 11. Aquele com a visita ao hospital. Os pássaros chilreavam. O vento espiralava. Naruto. Sasuke. Colisão. A luz se dissipou. A escuridão subiu. Um frio profundo congelou seus dedos. Os dedos dos pés nem lhe passavam pela cabeça, claramente haviam caído há muito tempo. Um leve gotejar de água ecoava pelo chão, que estava encharcado. Ele flutuava na superfície. Sem peso, em paz, o rugido ecoou no subsolo e foi subitamente silenciado. Os olhos azuis se entreabriram. Estou vivo. Ele se inclinou para a frente e seus pés rasparam o chão debaixo d'água. O rápido giro causou uma ondulação que reverberou desde suas axilas. Os esgotos de sua mente, humana e mana, sábio pervertido, afirmaram que aquilo era causado por sua infância. Ele era um pouco solitário quando criança, mas isso não significava que ele se considerasse um esgoto fedorento. Isto não é ponto. Eu não posso morrer ainda. Ele caminhou na direção da foca. Levou anos, meses, eras, semanas, dias, milênios, segundos até que ele a encontrasse. Rasgado. Aberto. Mas não vazio. Raposa. Ele se aproximou do portão. Uma criatura fervilhante, coberta de pele em chamas, o encarava por trás das grades, sem vida nos vazios que eram seus olhos, mas pulsando com vitalidade. Ele hesitou, depois agarrou as grades. Elas se abriram rangendo. A criatura abriu a boca. Os portões se despedaçaram. Inundou sua boca, garganta, pulmões, chakra, coração, cérebro. Seu corpo explodiu, se reformou, morreu, reviveu, se dividiu, se uniu. O fogo queimou suas veias frias e raios avançaram em direção ao seu âmago, apenas para serem interrompidos pelo rugido de uma tempestade. Um menino gritou no silêncio da sua morte. O ódio se agarrou à chance de vida que lhe foi oferecida. Um deus da morte encerrou a conta e desapareceu. O céu lamentou a queda da última alma pura. O grande G acordou como uma ideia. O mundo se transformou no inferno. Lona seguiu Raposa demoníaca pela mata, com a história dele ainda fresca na memória. Ele alegava ser de um mundo de humanos, de ninjas, com poderes não muito diferentes daqueles que os nascidos do inferno e os anjos possuíam, dilacerado por guerras durante centenas, se não milhares de anos. Ter sido amaldiçoado a ser uma jaula viva para um demônio de imenso poder por toda a sua vida, e aparentemente até a morte. Parecia um belo conto de fadas que demônios nascidos da ira contariam aos seus filhos. Se fosse verdade, por que ninguém comentou sobre isso? O que ele ganharia com o segredo? Onde estão as provas que sustentam a alegação dele? Será que era só uma pegadinha elaborada? Maldita cláusula da última pergunta. O desgraçado sabia que ela teria mais perguntas quando ele terminasse. Mesmo que não fosse uma grande merda, ela provavelmente ainda ficaria perto do Foxfiend reservado. O cheiro dele ainda a deixava excitada, o toque dele era quase viciante e o gosto dele era divino. Ela o tinha na palma da mão com um beijo e praticamente o reivindicou como seu com a mordida que fez sangrar. 3 golpes aconteceram e, a cada vez, o mesmo maldito arrepio elétrico percorria sua espinha. Lucifer, estar perto dele, a deixava arrepiada e fazia seu coração disparar. Mais. Seus instintos mais básicos queriam transá-lo, queriam selar o acordo com a dança carnal, deitar-se com o garanhão e parir filhotes para sua casa. Ela não era Blitzu. Ela não queria se jogar num relacionamento por diversão. Ela queria começar sim, mas queria que fosse dela, que fosse a única coisa que Blitzu não pudesse alegar ter lhe dado porque achava que ela merecia. Ela não queria mais uma trança por pena, essas eram as dúzias em qualquer barzinho de quinta categoria, que o inferno tinha aos milhares, ela o queria.
Pelo menos, ela tinha quase uma certeza disso. Se ele estivesse brincando com ela sobre a idade dele, sobre como o Foxfiend Naruzebub surgiu, ela talvez tivesse que reavaliar essa questão. Qualquer consideração adicional sobre o desenvolvimento do relacionamento deles foi interrompida quando ele parou ao lado de uma árvore. SHH. Naruto levou um dedo com garras aos lábios quentes e macios, com um sabor terroso divino, antes de afastar um arbusto para revelar os cérvos cinzentos da gula. Ele acenou com a cabeça para a criatura, que se aproximou para observar, as orelhas coradas enquanto seus rabos se roçavam no meio de um abanar ou de um rebolado. Apesar das dúvidas que a atormentavam, Lona era, no fim das contas, uma criatura simples. Ela lambeu os lábios diante da fartura, até vê-los comer. Os cérvos da gula não possuíam estômagos verdadeiros. Em vez disso, tinham uma fenda na garganta, de modo que tudo o que comiam da terra da floresta caía de volta no chão, mastigado e coberto de saliva. Provavelmente, seria então recolhido do chão por outro cervo, e o ciclo se repetiria infinitamente, a menos que forças externas interferissem. Eca, e eu quero comer isso. Suas orelhas se achatavam enquanto seus lábios se curvavam em desgosto. Que merda há de errado comigo? Ei, não critique antes de experimentar. Seus lindos olhos brilharam enquanto ela os encarava. Logo em seguida, o olhar dela se desviou para os cérvos. O brilho sumiu e um olhar vago substituiu. Precisamos agir rápido para pegá-los. Quando você chegar perto, arranque a garganta deles, arranque um membro ou faça um corte profundo. Se você não conseguir um tiro certeiro, eles vão revidar. Você sabe que eu trabalho para assassinos, né? Perguntou Lona. A orelha dele se moveu na direção dela e seus lábios pecaminosamente deliciosos se curvaram em um sorriso. Os olhos dela se estreitaram. Ele não ia mesmo. Você não é a recepcionista. Que atrevido. Ser fofo só o salvaria de algumas surras. Fazer piada com o trabalho dela definitivamente passou dos limites. Você está dizendo que acha que eu não consigo matar uma dessas coisas? Ela mostrou os dentes. Ele olhou para ela de soslaio e também mostrou alguns dentes. Não coloque palavras na minha boca, Lona. Ah, se ele continuasse rosnando para ela daquele jeito, ela ia enfiar alguma coisa na boca dele. Espera, concentra-te. Ele não discordava dela. Ele achava mesmo que ela não ia aguentar. Não ouvi um não, rosnou ela para ele. Ele desviou o olhar do arbusto para encará-la e suas narinas se dilataram em fúria. Você está tentando me desafiar? Porra, aquele rosnado, ela o queria dentro dela. Calma aí, instintos de cão infernal. Você só está com fome. Coma alguma coisa e depois repense essa história de perseguir o pau do raposa demônio, cauda. A cauda dele. Lona queria morder a cauda dele. Aquilo não soava bem na cabeça dela, definitivamente não devia dizer em voz alta. Ela desviou o olhar do raposa demônio e encarou os cérvos pastando. Era um pequeno rebanho, 7 no máximo. Não tente nada. Seus olhos vermelhos se estreitaram enquanto ela olhava para o belo oceano que a encarava. Aposto que eu poderia matar mais do que você só com minhas presas e garras. Seu rosnado se dissipou e ele cerrou os dentes quando um dos cérvos olhou para eles. A floresta ao redor estava silenciosa, exceto pelo padrão ruidoso de mastigação e defecação dos cérvos cinzentos enquanto pastavam. 1 minuto se passou e o cervo que observava voltou para o seu grupo. Naruto respirou fundo pelo nariz, o rápido ronco em seu peito fez seu rabo se mexer, antes que ele falasse novamente. Você já caçou veados cinzentos antes, Lona? Não. Seu lábio se curvou num sorriso malicioso, revelando dentes afiados, e seus olhos se estreitaram. Mas eu te desafiei, Naru, Uzebub. Qual é o problema? Está com medo de perder, vadia. Um pouco exagerado, e lá está ele, invadindo o espaço dela, Bop. Não, espera, não faça isso. Agora não. Lona queria que essa vitória fosse legítima. E rosnou. As mãos com garras, os antebraços magros, os tríceps grossos e os bíceps enganosamente firmes se contraíram enquanto seu rabo chicoteava como o de uma víbora atrás dele.
Vamos lá, ele precisava dizer alguma coisa antes que ela simplesmente pulasse em cima dele. Nomeie. Céus. Termos. Caramba, aquele rosnado foi muito sexy. Espera, não envie. Desafio. É o primeiro encontro, não é? Vamos manter as coisas simples. Lona rosnou de volta enquanto o encarava e lutava para impedir que seu rabo se agitasse descontroladamente enquanto ele soprava seu hálito quente em seu rosto. Quem ganhar terá direito a um pedido do perdedor. Decidiu pela vitória. Ou monta no cavalo ou para de rosnar, caralho. Nada de apostas acumuladas e nada de coisas estranhas. Lona assentiu brevemente. Ela ergueu a mão e o encarou com seus olhos bonitos demais. Fechado. Um sorriso malicioso se espalhou pelo focinho de Naruto antes que sua mão envolvesse a dela. Caramba, que mão grande e tão quente. Difícil acreditar que, há menos de 10 minutos, ela acariciava sua coxa e afagava seu quadril de uma maneira deliciosamente distraída. Sem mencionar o jeito como passava pelos seus cabelos enquanto ela estava deitada em seu peito. Depois do almoço, eles estavam fazendo aquilo de novo. Você está dentro. Droga, seus narizes estavam tão perto para um último toque, não, Lona? Seja forte. Você sabe o que está em jogo aqui. Com esse pensamento em mente, ela fez uma rápida avaliação das habilidades de cada uma, ou melhor, do que ela sabia. Ele a superava em alcance e força, esta última não deveria torná-la tão incrivelmente atraente quanto era, e tinha mais experiência com os servos do que ela. Sem mencionar sua aparente habilidade em magia, com ele derrubando árvores em grupos à distância e os clones que conseguia criar. No entanto, ela cresceu lutando no canil que o orfanato administrava como atividade paralela, e seus pertences estavam sempre em risco de serem roubados se ela não os defendesse. Blitzo, apesar do péssimo trabalho que fez no início, após adotá-la, deu-lhe algumas dicas e experiência lutando contra outros nascidos do inferno. Com tudo isso em mente, Lona tomou uma decisão. Ela apertou o abraço, aproximou-se dele e roçou seu queixo com os dentes. Então, quando ele se recuperou do golpe, ela se virou e o jogou por cima do ombro de volta para o mato, longe dos servos. Ela nem esperou para ver onde ele caiu ou como, e saiu rasgando os galhos atrás dela com um rosnado. Um dos servos teve a garganta arrancada com facilidade e Lona ficou feliz por ter escolhido roupas mais coloridas e menos favoritas que tinha no armário. Aquele jato de sangue não era brincadeira. Lona provou o sangue no dedo e uau, que delícia! Outra gota maior foi lambida da palma da sua mão e ela sentiu o rabo abanar. Primeira presa, e ela assumiu a liderança. E essas coisas eram consideradas criaturas perigosas da gula. Eram presas tão fáceis. Ela percebeu que o pequeno rebanho a cercava com olhos vermelhos brilhantes. Puta merda, isso foi barato pra caramba. Naruto resmungou ao sair da mata. A orelha dela se moveu na direção dele enquanto ela continuava a observar a manada. Ela deu um pulo para trás quando um deles avançou em sua direção. Ah! Toma essa, espera, o quê? Que porra é essa? Lona rosnou, com as orelhas em pé e os olhos arregalados, enquanto o que a atacara começava imediatamente a devorar sua presa. As mordidas estranhas e superficiais rasgavam o cadáver surpreendentemente bem. Os outros membros da horda se juntaram a eles. Mas tudo desmoronou quando sua cabeça desapareceu repentinamente, separando-se do corpo. A manada parou mais uma vez, paciente enquanto buscava o cheiro da morte de seus semelhantes. Lembra quando eu disse que eles revidam? Droga, ela nem o viu se mexer. Seu lado direito estava encharcado com o sangue do cervo, a cabeça que ele acabara de arrancar ainda em sua mão enquanto a examinava. Seus olhos azuis se voltaram para ela, seu focinho salpicado de sangue se curvando em outro sorriso debochado. Um aviso. Eles comem qualquer coisa que estiver ao seu alcance. Bom saber. Lona sorriu de volta para ele. Ela avançou com outro rugido e cravou duas garras nos pescoços dos dois menores que estavam na beira. Arrancou carne e veias dos corpos e os deixou cair. Sua cauda chicoteou enquanto ela jogava um pedaço de carne de veado na boca e o engolia de uma vez.
Dieta nojenta à parte, essas coisas não tinham um gosto tão ruim. Ela engoliu o outro pedaço e sorriu para seu acompanhante. 3-1. Ele rosnou para ela e seu rabo estalou com tanta força atrás dele que rachou o ar. Os 4 veados bateram os cascos no chão, e o cervo de 8 pontas, o maior do grupo, de repente se viu abatido do outro lado do pequeno bosque, sem uma das patas traseiras. O raposa demoníaca ficou um passo atrás de onde ele estivera, ofegante com a pata dilacerada. Ele a levou à boca e deu uma mordida bem merecida, manchando a camisa branca esfarrapada que veste-a com vermelho ainda mais escuro. Com sangue fervendo nas veias, ela correu em direção ao cervo, que decidiu que ela não estava interessada em sua presa dupla. Seu último erro. Ela saltou sobre ele e o derrubou, sua mandíbula em torno do crânio enquanto suas garras se cravavam em sua pele. Ele balha e se debatia no ar, incapaz de alcançá-la, enquanto ela puxava e rasgava o topo de sua cabeça. Seus dentes perfuraram o osso com um estalo alto e a luta terminou como uma última reviravolta. O último cervo que ela havia descartado, bastante certa de que seu acompanhante ficaria com a presa enquanto ela se concentrava em um golpe final sangrento com o que estava embaixo dela, consolidando sua vitória na aposta, de repente a atacou. Dentes afiados como placas, mais duros que aço, cravaram-se em seu ombro e puxaram, não apenas rasgando o pelo, mas também arrancando pedaços da carne. Ela gritou, mais surpresa do que machucada, e rolou para o lado antes de encarar o cervo de chifres pequenos que mastigava sua pele mais resistente. Furiosa, ela se abaixou e rosnou. Seus olhos estavam fixos na presa que a desafiava tão descaradamente. A criatura bateu o pé no chão e passou por cima do cadáver de sua última presa. Ela mostrou os dentes e se tensionou, pronta para atacar novamente, enquanto a criatura abaixava a cabeça para exibir os chifres serrilhados no topo da cabeça, mais afiados que os de qualquer outro animal. Certo, então, ela precisava fazer uma finta. Lona rosnou e lançou-se para a frente. O cervo cinzento manteve-se firme, com a cabeça baixa, e um segundo antes de ela alcançar sua galhada, ela girou sobre a mão esquerda, empurrou e saltou sobre a tentativa de golpe que lhe causou um pequeno corte na carne. Ela aterrissou no cadáver de sua última presa, salpicada de restos mortais, e escorregou nas entranhas ressecadas. Ela não conseguiu conter um grito quando sua perna direita estalou desconfortavelmente alto. Puta merda, isso foi uma entorse ou uma fratura. Vai demorar um tempinho para sarar. O cervo de 4 pontas se virou e avançou pesadamente, decidido a atacar desta vez e reivindicar as presas que ela havia abatido como suas. O mais irritante era que o desgraçado nem sequer demonstrava apreço por isso. Ela rosnou e atirou algumas vísceras no cervo para cegá-lo e permitir que ela se reposicionasse. Ele devorou tudo no ar, é claro que sim. O raposa demoníaca coberto de sangue rugiu ao atacar o cervo pelas costas e cravar suas presas em sua traseira. O chão se abriu sob seus pés. Ele aproveitou o impulso e se ergueu em toda a sua altura assim que parou. Suas mãos agarraram o cervo sob as costelas e sua cabeça puxou para trás, mordendo a traseira que estava mordendo. A besta maldita foi despedaçada, e tanto o cão infernal quanto a raposa demoníaca foram banhados em seu sangue. Naruto tirou a bunda da boca e jogou o torso para o lado. Caminhou até ela, farejando o ar antes de se ajoelhar ao lado de Lona. Ofereceu-lhe a mão e, mais uma vez, ela aceitou. Ajudou a se levantar e a amparou quando ela quase caiu novamente, soltando um gemido involuntário. Droga, aquilo era uma perna fraturada. Você está bem? Escorreguei e caí de mau jeito, droga. Lona gemeu ao tentar apoiar o peso no corpo. Ela fez uma careta e se apoiou nele para se firmar. O cheiro de violeta e um toque de coco dele se misturava bem com o cheiro de presa fresca. O focinho dele roçou no dela. Ah, sim. Lá está aquele ronco reconfortante. Bem, não podemos ficar aqui parados. As pragas logo virão limpar tudo. Ele murmurou. Bem, isso foi um pouco sinistro. Que diabos é uma praga? Uau! Lona o abraçou pelo pescoço para corrigir a repentina e rápida vertigem e o encarou com raiva. Eu estava bem.
Ela conseguia andar, ou melhor, mancar muito bem. Se ele quisesse ajudá-la, tudo bem, mas carregar alguém definitivamente não era algo que se fizesse sem permissão. Antes que ela pudesse terminar de protestar, ele começou a se afastar das presas. Um olhar por cima do ombro, tantos Foxfiends cobertos de sangue de veado estavam recolhendo a carne. Ela quase quis ficar e observar, até que um deles olhou para cima e mostrou a língua para ela. Bom, que se dane esse cara, e não no bom sentido. Mas agora tenho uma desculpa para te carregar. Seu atrevido, Bop. Isso. Lona suspirou quando o nariz frio e levemente pegajoso dele pressionou contra o dela. Um doce aroma de violeta e quase coco invadiu seu nariz, junto com um toque de morte e carne. Seu rabo abanou com toda a força e, pelo canto do olho, ela pôde ver o rabo dele se mexendo atrás dele. Você ganhou. O que você quer? Seus instintos básicos não estavam errados. Mas não os termos. Além disso, ela precisava esclarecer algo antes de prosseguir. Você me deixou ganhar, porra? Ela murmurou antes de lamber delicadamente o sangue em seu rosto. O cheiro era um pouco perturbador e ela estava curiosa. Foxfiente com sabor de veado poderia ser sua nova coisa favorita. As orelhas dele se abaixaram e ele desviou o olhar. Um pouquinho. Bom, pelo menos ele não mentiu descaradamente para ela. Isso se mostrou promissor para o futuro do relacionamento deles. Seu erro. Lona cantarolou e começou a limpar o rosto dele com um pouco mais de zelo, principalmente para sentir mais daquele delicioso sangue de veado com um toque de raposa em seu estômago. Um empurrão quase a fez parar, mas o gosto era quase viciante. O estrondo que sacudia o corpo dele se misturava com o som que ela mais gostava no mundo, e a língua dele, plana, grossa, lisa, úmida, quente. Sim, por favor. Deslizou por parte de sua mandíbula. Puta merda, ela sentia como se estivesse pegando fogo. E então? Ele perguntou, soltando um suspiro de ar quente, sentado encostado em uma árvore com ela no colo. Lona não se importou, só facilitou para que ele abaixasse o focinho para mais um carinho, o que ela fez. Pura felicidade, teu nome é carinho. Um beijo. Um beijo também serve. Este foi breve, decepcionantemente curto e deliciosamente doce, porque uma das mãos dele roçou a perna dela. Voa, droga. Merda. Ela sibilou, recuando bruscamente. Olhou para a perna ferida como se tivesse matado seu futuro filho, o que era totalmente possível se infeccionasse. Sistema imunológico fraco e estúpido, por que diabos os cães do inferno se davam tão mal quando se tratava de vantagens dos nascidos do inferno? Ela precisava fazer uma reclamação para alguém. Deveríamos levar isso para ser examinado. Naruto resmungou enquanto se inclinava para frente. Ela rosnou quando ele cheirou. Pode estar infectado, assim como o ferimento no seu ombro. Ou podemos simplesmente deixar para lá e comer o cervo. Vai melhorar se for deixado em paz, sugeriu Lona. Seus olhos azuis semicerrados fitaram os vermelhos dela. Ela mostrou os dentes e rosnou. Não vamos para o inferno por causa de uma fratura idiota. Você quer que essa seja a sua contrapartida pela aposta? Porque essa é a única maneira que eu vou considerar. Droga. Ela não queria desperdiçar isso. Ela tinha ideias para usar aquele favor, como ele ser seu massagista por um dia, ou sua cadela pessoal por um dia, deveres que incluíam pedidos sexuais e tarefas banais, ou até mesmo criar uma conta no Instagram, Vosta para que ela não precisasse ficar encontrando tantos posts de desejo ou ódio quando procurasse online. Quero outro favor. Você quer mais um favor? Que eu te leve ao hospital do preguiça por minha própria vontade? Não foi por minha livre vontade. Ponto. Ele admitiu, e ela sorriu de canto. Ótimo, agora ela não precisaria usar sua carta na manga, era o que ela esperava, até ele continuar falando. Mas eu vou precisar de outra, já faz 3 anos que não tomo uma injeção de Eublis. Desculpe, o quê? Está agendado para o ano que vem. Lona deu de ombros. Uma pena para a Lona do futuro, mas, por enquanto, ela não precisa se preocupar com isso.
Se pudesse evitar uma visita ao hospital, com certeza a evitaria. Ai meu Deus, sim. Vamos para o hospital. Ele estava de pé e uma explosão de energia surgiu à sua esquerda. O selo de Zebub, de um branco brilhante, emergiu de um carvalho imponente. Um portal se abriu, revelando o anel da preguiça, de cabelos roxos. Espera aí. Ela não estava preparada para isso. Suas garras se apertaram no pescoço dele e ela sentiu aquele tremor familiar começar ao se lembrar dos horrores da enfermaria e do orfanato. Aquele portal estava cada vez mais perto. Ela já conseguia sentir o cheiro de antisséptico. Não. Calma, Lona. Ei, se acalma. Você vai conseguir o que quer, tá bom? Só vamos lá, droga. Pai, cuidado com o cotovelo. Pela última vez, não, mãe. Só porque você acertou qual deles acordaria primeiro não significa que você tem o direito de escolher o nome do meu primogênito. Ah, isso é uma grande besteira. Se eu tiver que mandar vocês dois calarem a boca de novo, vou pedir para o próprio Satanás jogar vocês pela janela do 20º andar. E ele também fará isso. Eu gravarei, remixarei e colocarei em um telão. Espera aí, que merda eu estou fazendo agora? Vou jogar a Mans pela janela se ele continuar tentando brigar com a Lucy. SHHH, pessoal. Ele está acordando. Oh, olhem só para o rostinho fofo dele. Seus olhos se entreabriram e fitaram o galo de 3 cabeças que o encarava de volta na sala lilás iluminada. Ei, garoto. Bem-vindo ao inferno. Caramba. Nome estranho. Droga, ele estava cansado. Seus olhos se fecharam e, quando se abriram novamente, outros rostos pairavam sobre ele, junto com o galo. Um parecia uma espécie de palhaço baixinho, o outro um palhaço gordo, e ambos tentavam discretamente empurrar o outro para o lado. O galo flamejante cobria as bochechas e a boca da cabeça central com as mãos, enquanto ao lado dele uma raposa amarela, com os pelos desgrenhados, arrulhava para ele. Atrás dos dois, um dragão vermelho gigante e ameaçador o encarava com raiva. Muito bem, que se foda você também, seu lagarto desgraçado. Uma cabeça gigante e desfocada surgiu de repente, ficando cara a cara com ele e bloqueando sua visão dos outros. O vazio em seus olhos brilhou até que sua cor se igualou à dele, de um azul intenso. Sai da frente dele, Levi. Oh, meu Deus, você já interagiu como uma criança nascida no inferno antes. Não? Ninguém aqui sabe, por isso estou tentando entendê-lo. Pelo amor de Deus. Recuem, vocês estão se aglomerando em volta dele. Ordenou o palhaço baixinho. Saiam, todo mundo, caiam fora. Puta merda, se vocês vão ser tão ruins assim com Zé ninguém, de jeito nenhum vou deixar vocês chegarem perto da Lilith. Valeu, seus filhos da puta, eu nem fiz porra nenhuma dessa vez. O dragão vermelho gigante resmungou ao sair. O gigante de olhos azuis embaçados olhou para ele uma última vez antes de sair. O palhaço gordo resmungou algo sobre lucro Tão cansado, ele abriu os olhos e viu o galo, a raposa dourada e o palhaço baixinho ainda na sala. E aí, esportista? O palhaço sorriu com dentes afiados e ameaçadores. Ele encarou o sorriso. Aquilo fez lembrar de um tubarão ambulante que queria raspar suas pernas. Porque isso soava assustador por vários motivos. Pai, droga, parece que ele vai chorar. SHH, não, meu bem, não chore, arrulhou o galo. Nossa, Lucy, você vai ser um pai péssimo. A raposa dourada riu. Acha que é tão bom nisso assim? O palhaço parecia que ia se transformar num tomate gigante, e aí brotaram chifres nele. Isso é novidade. Então pode levar ele. Espera aí, que porra é essa? Lucy, eu não acho que isso seja você me ouviu, Barry. O palhaço de coroa flamejante e chifres cutucou a raposa dourada no rosto. Você encontrou o ovo dele trouxe para cá depois que eu mandei você deixar em paz. Bom, a Belle já o livrou de quase tudo, então faça o que você faz de melhor. Divirta-se. Agora, com licença, preciso voltar ao trabalho.
Ele saiu num clarão de chamas que se transformou num dedo do meio gigante. Tá bom, o palhaço baixinho era um babaca, mas aquilo foi muito foda. Ele com certeza seria um melhor Hokage se aprendesse a fazer isso. HM. O que é um Hokage? E por que ele queria ser um? Ele simplesmente me passou esse garoto. Quem ele pensa que é? Isso não é nada legal, Lucy. Ei, Barry, eu sei que você está chateado. Ozzy, você acha que eu estou chateado? Não, sua vadia, você não viu o que é estar chateado de verdade. Eu vou te mostrar o que é estar chateado de verdade. Ele viu a raposa dourada perder a cabeça e começar a se transformar em uma peluda. Ele entendeu. O nome dela, a aparência. Ela era apenas uma peluda gigante, abelha. Ele bufou. Os olhos das duas criaturas se voltaram para ele enquanto sua visão começava a escurecer novamente. Antes de sucumbir ao sono induzido pela droga, ele riu um pouco da dança de cores que conseguia ver. Lembrou do cabelo da abelha. Ela era uma abelha bem peluda. Duque Zebub, dirija-se à recepção. Duque Zebub, à recepção, anunciou o sistema de som antes de silenciar. Naruto, um pouco machucado, abriu os olhos. Estava na sala de espera do Hospital ST. O maior e provavelmente mais movimentado hospital de Slot, a julgar pelas 2 horas de espera até então. Seu pelo começava a ficar sujo de sangue. Seu olho esquerdo estava levemente inchado por causa da cotovelada forte que sua acompanhante lhe desferiu quando tentou fugir para receber ajuda médica. Ele não conseguiu acalmá-la o suficiente para lhe dar um boop e tinha quase uma certeza de que a única razão pela qual a ajudou a atravessar o portal foi porque ela machucou ainda mais a perna. Seus braços arranhados envolviam a garota em questão enquanto ela tremia, e ele mantinha o focinho perto da orelha cortada dela, rosnando baixinho. Lona, vamos entrar agora, tá bom? O gemido em resposta apertou seu peito e ele esfregou o queixo na cabeça dela. Quando os gemidos diminuíram e o doce aroma de baunilha dela perdeu a maior parte do gosto amargo e repugnante de medo, dor e trauma que se misturava a ele, ele se levantou para se aproximar da mesa e continuou falando baixinho com ela. Estou aqui. Está tudo bem. SHH. Duque Zebub? Perguntou uma das enfermeiras de Baphomet assim que ele chegou. Seus olhos estropianos semicerrados examinaram a ficha em suas mãos. O senhor solicitou uma consulta senhora marcada. Está bem, senhor. Sim, estou bem. Ele olhou para Lona, sem saber como se dirigir a ela. Eles tinham saído em um encontro, droga, ainda era o mesmo encontro. Ele tinha confiança suficiente para dizer que tinha sido péssimo, principalmente para ela. Lona teve que ser apresentada bem desprevenida, eles tiveram uma pequena discussão sobre a idade dele, o que não era da conta de ninguém, para começo de conversa, e então ela machucou a perna caçando cervos cinzentos. Bem, com sorte, eles poderiam continuar amigos. Pensamentos sobre isso podiam esperar. Amiga aqui quebrou a perna enquanto caçávamos cervos cinzentos. Então é isso que são as manchas de sangue, murmurou a enfermeira antes de começar a digitar no computador. Bem, pelo menos ela teve a cortesia profissional de não perguntar. Temos algum documento de identificação? Ela tem algum familiar que devamos contatar? Eles podem ter tido apenas um encontro desastroso, mas Naruto tinha quase uma certeza de que Lona o mataria, sem sombra de dúvida, se ele deixasse Blitzo descobrir isso. Eles estão viajando a negócios. Talvez. Ela disse algo sobre ter feito alguma coisa para manter Blitzo alheio. O nome dela é Lona, tá bom? Nascido do inferno ou pecador? Nascida do inferno. Ela é uma cadela infernal. Ela tem dono. Cadela, Naruto rosnou, mas parou quando a cadela em seus braços choramingou novamente. Ele fechou os olhos e cerrou os dentes antes de conseguir dizer entre dentes. Apenas coloque o tratamento dela sob o meu plano.
Senhor, o senhor sabe que não podemos fazer isso sem a permissão dela. Naruto rosnou e se virou para manter Lona enroscada ao seu lado enquanto se aproximava da enfermeira, deixando transparecer parte de sua forma verdadeira. Ele sentiu o calor intenso subir a testa quando seus ocelos romperam a pele de sua forma restrita e uma queimação aguda quando sua mandíbula inferior se dividiu, simulando mandíbulas. A demônia com aparência de ovelha agora estava hiperfocada nele, tremendo como uma folha e exalando um odor de terror mortal. Eu disse: coloque ela no meu maldito plano. Se certo, senhor. Sim, senhor. A enfermeira Baphomet começou a digitar freneticamente em seu computador. Naruto bufou e voltou à sua forma original, determinado a ignorar a enxaqueca que sentia por causa daquela pequena explosão de poder. Ele ajustou a posição em que segurava a lona novamente e esfregou o queixo na cabeça dela para abafar os gemidos que haviam recomeçado. Seus olhos se voltaram para as outras enfermeiras e auxiliares que estavam paralisados, olhando fixamente. Seu lábio se curvou, expondo seus dentes afiados. Vocês não têm nada melhor para fazer. AST. Hans nunca tinha visto tanta produtividade em sua equipe administrativa. Senhor. O Baphomet estava falando com ele novamente. Seu quarto é por aqui. Siga-me. Finalmente, porra. Ele seguiu a enfermeira e lançou olhares fulminantes para qualquer um que se aproximasse demais. Quase rosnou para um grupo de médicas súcubos que tiveram a audácia de bloquear o corredor enquanto discutiam suas fofocas idiotas. Todo o trajeto durou menos de 3 minutos, mas durante todo o tempo, ele manteve a cabeça da sua acompanhante escondida sob o queixo. Bem aqui, disse a enfermeira Baphomet. Seus olhos desalinhados alternavam o olhar entre ele e Lona enquanto ele estava sentado com ela na mesa de exames. O médico já vai atendê-lo. Você tem 5 minutos antes que eu vá procurar algum médico para obrigá-los a fazer o maldito trabalho deles, avisou ele. A enfermeira o encarou e ele franziu o lábio novamente. Eu gaguejei, porra. Ela sumiu, esse deve ter sido Baphomet mais rápido que ele já viu. Naruto rosnou quando a porta se fechou lentamente sem que nenhuma enfermeira a segurasse aberta, e então voltou a resmungar no ouvido do cão infernal. Então, talvez ele também não gostasse de hospitais. Ele era melhor em esconder isso do que Lona, mas era porque lhe haviam incutido essa ideia, às vezes por suas próprias mãos, às vezes pelas mãos de outros, de que era um mal necessário. Se ao menos houvesse uma maldita proibição unânime de longas filas de espera para tratamento. Eu não deveria ter que usar meu maldito status real só para que meu amigo fosse examinado antes de 1 hora depois de chegarmos aqui. Ele pensou, lançando um olhar furioso para a parede. Desculpe, Naruto olhou para a cadela infernal em seu colo. Aquela foi a primeira palavra que ela disse desde que ele abriu um portal da gula. Seu ronco cessou e ele ajustou a posição dela para poder ver seu rosto. Para que? Isso. Arruinando o encontro. A cadela infernal franziu a testa. Ela gesticulou para a perna, que, droga, aquela legenda estava completamente ensanguentada. Dizer que não estava com uma aparência boa seria um eufemismo. Aquele médico precisava chegar aqui o mais rápido possível. E rosnou. Se eu não tivesse torcido a maldita perna, isso era conversa de autossabotagem. Ele era bom em lidar com isso. Mas socá-la no rosto provavelmente seria uma má ideia, mesmo que seu instinto lhe dissesse que era o jeito shinobi de fazer as coisas, então ele optou por um método mais suave. Seu dedo se curvou na garra e ele deu um leve toque com a junta no nariz dela. Pai! Que merda é essa? Você foi abusada pela minha irmã, eu nem me lembrei de pegar seus presentes, e toda essa maldita caçada foi ideia minha, lembrou Naruto. Ela esfregou o rosto por um segundo antes de bufar e abaixar a mão. Aproveitando a oportunidade, ele usou o mesmo dedo que a atacara para guiar seu focinho até o seu encontro e se inclinou para frente. Bop Power, ativar. Naruto sorriu para a cadela infernal enquanto suas orelhas se erguiam e seu adorável rabinho escuro abanava suavemente.
Ele admirou seus lindos olhos vermelhos, os delicados reflexos de sangue seco em seus belos cabelos brancos e o doce aroma de baunilha que impregnava sua pelagem. Ele tinha plena consciência de que o encontro havia acabado e que ele tinha estragado tudo. Se, por algum milagre, tivesse outra chance, a levaria direto para o maldito Osias. Um pouco de constrangimento por parte do galo gigante valeria a pena para lhe proporcionar bons momentos. Lona abriu a boca para protestar, para discutir. Ele não sabia e provavelmente nunca saberia, pois imediatamente bateram na porta e ouviram a maçaneta girar. O sorriso de Naruto desapareceu e ele recuou quando o médico entrou. Olá. Boa tarde, Duque Uzebub. Lá de Lona. O doutor sorriu ao entrar e fechar a porta atrás de si. Ele era um velho Baphomet de pelagem azul esverdeada, com 2 chifres curvados e óculos diários grossos e opacos. Ajustou os óculos enquanto se aproximava. Sou o Dr. Somna, chefe da equipe veterinária. Confesso que esperava o príncipe Uzebub quando a enfermeira Fetchit nos contou sobre um membro da realeza com um cão infernal. Da última vez que ela trouxe um cão infernal, ele quase perdeu-a. Minha imundície, veja só essa fratura. O velho doutor cambaleou para a frente e cutucou levemente a perna de Lona. Sem higiene, sem perguntas, só uma cutucada. Que porra é essa? Isso não deve ser nada agradável, né? O cão infernal em questão rosnou e Naruto teve que passar um braço em volta da cintura dela e puxá-la para perto para impedi-la de se mover de onde estava sentada entre suas pernas. Sua mandíbula pousou entre as orelhas dela e a fez perder a resistência com um ronco suave. Ele continuou roncando e encarando a médica. Só posso continuar assim por um tempo limitado, doutor. Ah, calma, calma. Não é a primeira vez que lido com um cão infernal ferido, eles geralmente mordem mais do que latem. Somna deu uma risadinha e caminhou até os armários com a pia no canto. Ele puxou um banquinho colorido, quase infantil, debaixo da pia e subiu na bancada, antes de alcançar uma porta grande. Várias ferramentas médicas foram jogadas para todos os lados por cima dos seus ombros. Vamos ver, não é isso. Opa, está vencido. Ah, bem, isso vai ajudar a colocar o osso no lugar. Uma garrafa de sutura viva de Tom Plank foi colocada aos cascos de Somna. As orelhas de Lona bateram no rosto de Naruto quando se ergueram bruscamente. Preparar. Ela exclamou, e, nossa, ele merecia uma medalha pela forma como lidou com a repentina onda de medo que teve que engolir. Ele a abraçou com mais força e recomeçou a se masturbar. Droga, essa foi a vez que ele teve que se controlar por mais tempo. Sim, precisamos colocar o osso no lugar. Não queremos que ele cicatrize torto, queremos... Somna riu como se fosse engraçado. O raposa demoníaca rosnou para ele antes de passar as garras para cima e para baixo na lateral de Lona, quando os gemidos dela recomeçaram. Não dê ouvidos a ele, tudo vai ficar bem, sussurrou. O cão infernal soltou outro gemido e ele desistiu de qualquer outra platitude possivelmente falsa. Ah! Aqui estamos! Somna exclamou antes de se virar e puxar um, que porra é essa? Naruto gritou ao ver a seringa gigantesca que o Baphomet segurava sobre sua cabeça. Lona havia ficado preocupantemente imóvel e seu cheiro era extremamente negativo. Isso sem mencionar as vibrações que ele sabia serem rançosas e densas no ar. Bem, no questionário que você preencheu na sala de espera, você marcou não vacinada, disse o Dr. Somna, que com certeza precisava ter sua licença reavaliada, brandindo a seringa enorme como se fosse uma espada. Acho que podemos sedá-la com a dose vitalícia que ela está atrasada há 3 anos, colocar o bourbon no osso, preparar tudo e mandá-la embora antes do fim do dia. Que se dane. Ele e Lona disseram em uníssono. Ele puxou Lona para perto de si com a mesma avidez com que ela se afastou da agulha que se aproximava. Ah, vamos lá, é só uma picadinha. Os óculos do médico brilharam enquanto ele se aproximava. Rápido e indolor, você não vai sentir nada. Prometo. Os gemidos de Lona começaram a se transformar em rosnados e Naruto ficou quase tentado a simplesmente deixá-la ir.
Infelizmente, ela ainda tinha aquele problema na perna, que ele preferia que ela não perdesse. Mesmo que não tivessem outro encontro e continuassem apenas amigos, ele ia ficar admirando as pernas sensuais dela. Ele não queria se sentir culpado por isso, além da minúscula culpa que sentiria por objetificá-la, mas era o que acontecia quando se crescia em uma cultura sexualmente liberal. Como consegui me manter casto por tanto tempo? Ah, sim, houve aqueles pequenos episódios esporádicos de coma que ajudaram pra caramba. Naruto pensou com um resmungo antes de chutar o doutor quando este tentou avançar. Sai de perto, Lambchop. Ele rosnou antes de olhar para Lona, que rosnava, e depois para o médico. Tenho uma ideia melhor. Capítulo 12. Aquele com trechos de músicas em todos os seus anos trabalhando no Hospital St. O doutor Ian Sona tinha quase uma certeza de que já tinha visto de tudo. Todas as formas possíveis de morte, doença e muito mais, ele havia testemunhado. Isso sem mencionar as ocasionais travessuras em que os 7 pecados capitais se envolviam. Desde a vez em que o próprio Satanás veio até aqui para aprender a fazer ressuscitação cardiopulmonar porque a princesa quase se engasgou como uma margarida sob sua responsabilidade, até o dia em que um Beelzebub perturbado, e em dieta, carregou um cão infernal quase caolho para o pronto-socorro depois de ser atropelado. Se havia uma história centrada em um pecado, um nascido do inferno, um pecador ou, até mesmo, o necromante perdido, o doutor Sona estava lá. Então, ouvir o Duque da Gula afirmar que tinha uma ideia melhor de como aplicar uma injeção em um cão infernal foi interessante. Era sempre uma luta, e muitos de seus estagiários desistiam após a lição anual obrigatória sobre como fazê-lo. É verdade que muitas vezes eles eram dilacerados a ponto de se tornarem seus pacientes para o resto da vida, mas isso não vinha ao caso. Ah, e? Conte-me mais. O doutor Sona baixou a seringa e inclinou a cabeça. Só, abaixe a agulha primeiro e depois me dê aquela garrafa de bourbon, ordenou Lord Beelzebub. Divertido, e longe de ser ingênuo o suficiente para tentar algo estúpido como discutir com um membro da Casa do Pecado, o bom doutor colocou a confiável vacina dos Eubis no balcão e pegou o frasco de Tom Plank que estava ao lado. Ele se aproximou e riu da clara desconfiança que a cadela infernal demonstrava por ele, a julgar pelo olhar cauteloso que ela lhe lançava. Com o tempo, ela descobriria que ele era um dos veterinários mais agradáveis com quem se podia trabalhar. Assim que completasse um século, ele teria que entregá-la ao Dr. Barkbober, e ela ansiaria pelo dia em que poderia visitá-lo novamente. Aqui está, meu senhor, disse o Dr. Sona, estendendo a garrafa. Sim, obrigado. Não me chame assim. Bah, a realeza de hoje não tinha respeito por seus cargos. Lord Beelzebub abriu a garrafa com os braços em volta de seu cão infernal. Filho. Certamente não um consorte, talvez fosse uma jogada política para provar ao herdeiro de Beelzebub que ele ainda era valorizado. Lord Beelzebub soltou um ronronar, fascinante ver a lendária magia raposa demoníaca em ação, no ouvido de seu cão infernal. Ei, Lona, quer dividir uma garrafa de bebida? Bebida? A cadela infernal pareceu despertar de seu desprezo pela existência da doutora Sona. Ela fixou o olhar na garrafa na mão de Lord Beelzebub. Seu olhar alternava entre a garrafa e a doutora Sona. Garrafa, doutora Sona, garrafa. A pobre criatura olhou entre os dois focos à sua frente e gemeu ao ver o foco dividido. Ah, Sona acabou de perceber onde Lord Beelzebub queria chegar com isso. Ele olhou para o rótulo, o teor alcoólico de 10.000 graus, aprovado pela própria Beelzebub com um aviso adicional sobre a potência, e se perguntou se deveria alertar o jovem membro da realeza. E, eu também não confio nele. O Duque rosnou, ah, isso foi sério. Bem, não dá para agradar a todos. Então, talvez Sona não o avise sobre o álcool. Se você der um gole, eu fico de olho nele. E quando eu der um gole, você fica de olho nele. Parece um bom plano? Você vai vigiá-lo. Como um maldito falcão. A cão do inferno assentiu com a cabeça e cuidadosamente retirou a garrafa das mãos dele.
Levou aos lábios, o nariz franzido pela potência da bebida, antes de tomar não um, nem dois, mas 5 grandes goles da substância aprovada para uso medicinal. Ela apagou na hora. Isso não vai matá-la, vai? Perguntou o Duque. Essa era uma preocupação válida. Ele nunca tinha visto ninguém beber tanto, e ajudou a assessorar Verósica Moidai na parte médica de sua reabilitação. Se algo acontecesse enquanto ele fosse um médico-chefe, enquanto o filho dessa realeza estivesse sob os cuidados do hospital, ele voltaria a comparecer perante o conselho. Melhor prevenir do que remediar. Vamos começar a administrar soro fisiológico antes de eu aplicar a injeção nela. Verósica estava finalizando as plantas e as compras necessárias para seu novo escritório em Ipswich quando seu elpone tocou. Ela suspirou e largou a caneta para pegá-lo. Ah, o quê? Kiki mandou outro link de vídeo de um artista em ascensão no VosTube. Quinta razão pela qual precisamos pegar o pau desse gostosão. Bale 98? Verósica murmurou. Ninguém tinha sugerido aquele vídeo para ela antes. Ela deu de ombros e o abriu. Nossa, quanta orelha de coelho colorida. E, Bale 98 era aquela festa temática da Vinci. A estrela pop Sucubo assistiu enquanto apresentavam vários artistas amadores. Nossa, aquela garota tinha uma voz incrível. O que será que aconteceu com ela? Isso não importava no final das contas. Verósica revirou os olhos, pausou o vídeo e trocou de aplicativo para mandar outra mensagem para sua colega de equipe que deveria estar buscando comida. Por que estou assistindo a isso? Pular para 7:11. Ok. Tudo bem. Ela abriu o vídeo e pulou direto para a cena. Puta merda, é o garanhão secreto da Bey numa fase adolescente fofa e desajeitada. Ah, droga. Ele devia estar no auge da beleza, pronto para ser colhido, com aquele jeito desengonçado e sem jeito. Droga, pais decepcionados, porque não a tiveram uns 10 anos antes. Nossa, e aquela toga bonitinha que mal escondia seu físico em desenvolvimento, que espetáculo. Aí um piano começou a tocar, e o futuro garanhão começou a cantar. Muitas vezes sonhei com um lugar distante onde uma recepção de herói estaria me esperando. O piano acelerou o ritmo e a bateria e a guitarra começaram a acompanhar a voz. A apresentação passou de uma música lenta, clichê e enjoativa para um punk animado que combinava com a vibe dos eventos Bale, uma celebração do indivíduo, independentemente de espécie ou sexualidade. Durante todo o tempo em que o vídeo estava na tela, os olhos de Verósica estavam fixos no garoto magricela, que ainda não tinha ganhado massa muscular. O jeito como ele sorria e se divertia, mesmo com a voz falhando em algumas notas. No final da curta música de 3 minutos, ele animou a plateia e a preparou para a apresentação de Bey no evento, onde ela agradeceu aos participantes do amadorismo e apresentou o pequeno gostosão com orgulho. E o pirralho fofo ainda teve a audácia de ser tímido. O vídeo tinha mais de 20 anos, o que certamente o colocava na faixa etária dela, e a qualidade havia sido melhorada por edições digitais. Ela olhou os vídeos recomendados para ver se havia alguma outra pista de que ele estivesse presente, e veja só, havia uma bela compilação com trechos dele. Ah, não. Essa música foi uma escolha péssima. Arg, mudo. O vídeo ficou 10 vezes melhor no instante em que ela desligou o Mode Smash. Foto após foto do gostosão passou diante dos olhos dela. De um adolescente magricela a um petisco mais encorpado, Verósica mordiscou o lábio e se acomodou na cadeira. Deixou as pernas se abrirem e começou a se masturbar. Porra, mal posso esperar para te ter entre as minhas pernas. Silêncio, SHH. Tem gente dormindo. Naruto silenciou o cão infernal risonho que estava pendurado em seus ombros enquanto entrava no pequeno prédio de apartamentos no lado oeste da cidade Imp. Depois de se certificarem de que ela não havia comprometido o próprio fígado com a quantidade de álcool medicinal que ingeriu, a perna de Lorona foi imobilizada com uma tala temporária que seria removida assim que a lesão cicatrizasse, e ela foi vacinada com aquela seringa maldita. Além disso, a equipe até a limpou enquanto ele usava um chuveiro no local para tirar os resíduos de Greystag do casaco.
As roupas deles foram ensacadas, etiquetadas e eles vestiram uniformes cirúrgicos cada um. A equipe colocou o azul em Loona, enquanto ele ficou com o verde oferecido. Assim que Naruto pagou a conta médica exorbitante antes de levá-la para casa, ele usou o selo da casa para retornar ao beco em frente ao Hotel Hades e caminhar até onde ela disse que morava. Foi um milagre que ela não só estivesse lúcida o suficiente para entender sua pergunta, como também que o dia agitado tivesse acabado de terminar, ou talvez um pouco depois, o que significava que ninguém que tentasse algo ali fora faria falta. Mudando de assunto, houve uma queda repentina no número de batedores de carteira e potenciais estupradores em Ipswich naquela noite. Que coincidência bizarra, SHH dorme. Loona repetiu com outra risadinha antes de encostar a boca na bochecha dele. Foi um beijo bem molhado, bem bêbado. O gosto que ela tinha não era genuíno, ou se era, estava turvo pelo cheiro de antisséptico e álcool que impregnava seu casaco. Então ele deixou o beijo passar, considerando apenas uma coisa de bêbado. Parecia que Loona, bêbada, era muito carinhosa. Por algum motivo, Naruto sentiu como se já devesse saber disso. Ele parou de se questionar sobre a falha de memória quando Loona o mimou. Você é tão doce. Igualzinho a um docinho. Sim? Ele arqueou uma sobrancelha. Que tipo de doce? Seu rabo começou a abanar mais rápido, assim como se recuperava de sua alegria embriagada. Bala de coco com violeta. Parece delicioso. Ele deu uma risadinha e subiu as escadas para chegar ao apartamento dela de Blitzu. Terceiro andar. Bolo. Ei, Loona se inclinou para a frente e esfregou o focinho no dele. Ei, você é solteiro? Sim, tenho quase certeza que sim. Nossa, eu também. Ela riu baixinho e depois engasgou. Sua mão bateu no ombro dele. Puta merda, eu acabei de ter a melhor ideia de todas. Conte-me tudo. Nós deveríamos namorar. Ela ergueu os braços, rindo. SHHH. Ele a lembrou após sua exclamação de alegria, girando para ampará-la antes que ela caísse de seus braços. Ela se aconchegou em seu ombro e o abraçou pelo pescoço novamente. SHHH. SHHH. SHHH, nós deveríamos namorar. Ela sussurrou as palavras novamente e depois riu baixinho. Se estivéssemos namorando, você não estaria solteiro e eu também não. Ah, e? Então você não quer ficar solteiro? TCH, que se dane. Faz anos que tento trançar e começar algo mais sério. Naruto quase perdeu o equilíbrio na escada. Loona bocejou enquanto sua explosão de energia embriagada parecia se esgotar. Ele esperou 5 minutos antes que recomeçasse. Meu pai fica me enchendo o saco, aquele ruivinho de merda. Sempre espanta as garotas, e eu tenho quase certeza de que ele matou a Sarah. Eu gostava da Sarah, droga. Sarah parece legal. Naruto assentiu e fez uma anotação mental para evitar perguntar sobre Sarah. Ele engasgou quando o braço dela apertou seu pescoço. Loona. Apertado demais. Obrigado, pai, não, eu quase te matei. Agora você não vai namorar comigo. Eu sou uma aberração. Por favor, que seja o álcool e não como a Loona realmente se vê, porque se for a segunda opção, ele definitivamente vai levá-la ao Ozies da próxima vez. A cabeça dela roçou na bochecha dele enquanto ela choramingava e despedaçava o coração dele. Eu não quero acabar como meu pai, tão triste sozinho, casando com caras ricos aleatórios só para usar as coisas deles. Oh, não comece a chorar bêbado. Suas orelhas caíram ao pensar nisso. Ele não lidava bem com lágrimas. Uau, pai, droga. Ele se encostou na parede quando sua orelha de repente começou a doer muito. Loona. Ele olhou de soslaio e viu a cabeça dela inclinada para cima. Sim, sua passageira tinha mordido sua orelha. Xoxoft, e com gosto de coco. Loona, preciso dessa orelha. Ela obviamente considerou o argumento, dado o longo murmúrio que soltou. Então, concluiu que era ruim e mordeu com mais força. Droga, pai. Nossa, ela tem uma mordida forte, com certeza. Por que você não me conta que tipo de pessoa você quer namorar?
e eu te apresento alguém. Naruto ofereceu, fazendo uma careta, enquanto parava em frente a uma porta com uma placa grosseira pendurada. A placa era amarela brilhante e dizia: Blizz do Ilon, terceiro em, por favor, não seja giz de cera. Ele fungou, cera. Vamos lá, Blitzo. Como você adotou um adolescente se tem isso do lado de fora do seu apartamento? Tudo bem. Lona suspirou. Oba. Sua orelha estava livre. O cão infernal se acomodou em seu ombro e roçou o focinho em seu pescoço. Eu quero alguém que não seja uma completa megera, como o gorducho. Alguém engraçado, que me faça rir, e tem que ser forte. Musculoso. Eu gosto de músculos. Você, ei. Mãos acima dos ombros, por favor. Naruto avisou enquanto cutucava a porta do apartamento. Não, nem 1 centímetro. Estava trancada. Desculpe. Só estava pensando naquele rapaz bonito de quem gosto. Você gosta de alguém? Que legal. E esse alguém pode ou não estar recebendo uma oferta única e gratuita do novo guarda-costas da região, que talvez não se saia muito bem trabalhando de graça. Depende do que a Lona disser sobre esse cara. Ponto. Ela respirou fundo. Ufa, quanta fumaça de álcool no hálito. Amanhã não seria nada divertido para ela. Ela se aconchegou no ombro dele. Ele é muito, muito fofo. Não achei que fosse gostar dele. Não tem músculos grandes, mas ainda acho que os que ele tem são bem bonitos. Meio bobo, mas acho que dá para relevar. Que cara de sorte. Tá bom, deixa pra lá. Naruto disse com a cara fechada enquanto ela continuava listando coisas sobre esse tal de cara dos seus sonhos. Ele deu um passo para trás e arrancou a maçaneta com um chute. Ele a recolocaria depois. A porta do apartamento rangeu ao abrir e ele carregou sua passageira bêbada para dentro. Uma sobrancelha se ergueu ao ver a bagunça dentro do apartamento, que vinha do banheiro. Pedaços de uma porta estavam espalhados por todo lado e parecia haver algum dano causado pela água no chão. Ele fez questão de jogar a bolsa com as coisas deles no sofá. Cravada na parede ao lado do que parecia ser o único outro cômodo, com vários bilhetes e avisos de que aquele era o quarto da Lona, estava uma faca com a inscrição Lone. Rabiscada com mais giz de cera. A faca estava cravada em um bilhete. Um olhar rápido e uma análise minuciosa da caligrafia ilegível de Blitzo lhe deram a ideia geral. Blitzo quebrou a porta do banheiro por algum motivo, e a pia junto, então a água do apartamento foi cortada e ele foi dormir no escritório. E ele tem uma bundinha tão fofa e firme, que eu só queria cravar meus dentes nela. Doce lar, droga, que bagunça. Lona deu uma risadinha. Ela se ajeitou no outro ombro dele antes de avistar a porta. Ela se virou para sair dos braços dele, o que ele fez com que a segurasse rapidamente antes que ela tentasse correr com a perna quebrada. Meu quarto. Não. Por que, Violet Coconuts Vietgai? Me solta. Lona. Você quebrou a perna, lembra? Vamos para o seu quarto, só não quero que você se machuque, sabe? Graças aos supostamente onipotentes poderes do grande Geman, Naruto cresceu a vida inteira rodeado de adultos que bebiam até cair de bêbado. Ele esperava que a vovó pervertida estivesse bem onde quer que estivesse, senão não teria a menor ideia de como lidar com o cão infernal. Vamos, Lona. Hora de dormir. Parece legal. Ei, tem um garotinho bonito no meu quarto. Lona riu enquanto entrava mancando no quarto com a ajuda dele, e então começou a olhar em volta assim que cruzaram a porta. Seus olhos se estreitaram e ela rosnou. Seu rabo parou de abanar. Papá geralmente aparece nessa hora. Eu mato ele se ele entrar aqui de novo. Como deveria ser. Ele riu baixinho e a ajudou a se deitar na cama. Mal a cobriu com um cobertor quando ela começou a choramingar e agarrou seu pulso num ângulo estranho. Droga, se ela tentasse se sentar assim, ele se ajoelhou ao lado da cama para mantê-la deitada de lado e evitar que ela pressionasse a perna que estava se recuperando. Os olhos dela estavam marejados. Lona, não, ei, o que foi? Não vá. Por favor. Por favor, não vá. Você é tão legal. Mas eu preciso ir, Lona.
Naruto deu a ela um sorriso incompleto e afastou alguns fios de cabelo do rosto dela. Outro gemido longo e comovente ecoou pelo ar e chegou aos seus ouvidos. Você deveria ir dormir, está bem? As coisas vão melhorar amanhã. Você só está meio bêbada agora. Não. O lábio dela tremeu. Bem, era errado Naruto ficar tão comovido com o fato daquela garota bêbada estar chorando por ele estar indo embora, certo? Certo, ele também achava. Ela puxou o braço dele com insistência. Você é o único outro cara que eu conheço que é tão legal, e o bonitinho nunca viria aqui, por que não? Dê um nome a ele, simplesmente dê um nome a ele, e Naruto terá um novo alvo no topo da lista, marca registrada. O babaca poderá dormir tranquilo esta noite, pelo menos por uma vez. Porque ele é um duque e eu sou só eu. Ela fungou. Deixando-a com o braço que ela segurava com tanta força, Naruto escondeu o rosto no outro antebraço enquanto suas orelhas se arregalavam e ardiam. Ok, ele tinha interpretado errado de um jeito tão grosseiro que chegava a ser engraçado. Essa garota ia enlouquecê-lo, se é que já não estava. Ele respirou fundo e ergueu a cabeça para olhá-la novamente. Seus olhos estavam fechados, mas ela continuava segurando seu braço com firmeza. Será que ela? Lona. Ele sussurrou. Os olhos dela se entreabriram, então não, ela ainda não estava dormindo. Oi, Naruto. Ela sorriu com os olhos um pouco desfocados. Um abafado tum-tum-tum-tum sinalizou que seu rabo começaria a abanar debaixo das cobertas. A lucidez estava se esvaindo, e, com sorte, sua consciência plena a seguiria. Ela riu baixinho e se aproximou, apenas para soltar um gritinho. Pai! Você quebrou a perna. Droga, essa choradeira não podia ter acontecido. Melhor isso, você precisa dormir, Lona. Vai se sentir melhor amanhã. Mas você com certeza não vai. Ele sorriu e gentilmente puxou o braço da mão dela, mas acabou prendendo a mão novamente. Que cachorrinha teimosa, não é? Ele segurou a mão dela com a outra mão livre e a levou aos lábios, antes de puxá-la de volta e dar um tapinha nela. Passarei amanhã para ver como você está, ok? Não. Ela bocejou no meio da reclamação e puxou o braço dele de volta. Qual é? Eu quero que você fique, me lembre do cara dos doces, nossa, vou usar isso contra você. Naruto deu uma risadinha antes de assentir. Tudo bem. Mas vamos dormir, tá bom? Sim. Tipo no hotel. Os olhos dela pareceram se arregalar. Droga, tão perto, e ela puxou o braço dele com insistência. Vamos, suba aqui. Lona, sinto muito em te dizer isso, mas você mal cabe nessa cama. Vamos. Tudo bem, não diga que eu não avisei. Posso ter minha mão de volta para que eu possa, não. Você vai embora. Bêbada ou não, ela continuava inteligente. E se eu te der meu rabo, hein? Você pode ter certeza de que eu não vou embora se você pegar meu rabo. Seus olhos vermelhos se arregalaram e ela soltou a mão dele. Me dê. Ele suspirou e estendeu a mão para lhe dar o rabo. Assim que a troca foi feita, e ela estava mordendo o rabo dele. Porque, é claro, ela estava. Ainda bem que não tinha muita sensibilidade longe da base. Ele se levantou, se contorceu para não puxar a base sensível do rabo, puxou o cobertor para baixo e se deitou cuidadosamente na cama com ela. Pronto, melhor assim. Opa, cuidado com a perna. Dói. Ela resmungou com o rabo na boca enquanto tentava subir nele por algum motivo. Rosnou, largou seu novo brinquedo de morder para agarrar a cabeça dele e puxá-lo para baixo. Aquilo estava começando a doer o pescoço dele. Não é como no hotel, tenho que se deitar no meu travesseiro, eu te disse que a cama era muito pequena, Lona, pare. Ele sibilou e segurou a perna dela quando ela tentou subir novamente com a perna quebrada. Do que você está falando? Eu era um travesseiro, você era um cobertor confortável. E lá vem outro lamento de partir o coração. Ele tentou fazer o mesmo salto lógico que a mente embriagada dela fizera. Fechou os olhos e tentou juntar as peças. Ele era um cobertor, o que significava, não vai rolar.
Lona, não quero colocar peso na sua perna. Mas. Da próxima vez, tá bom? Prometo. Ele empurrou o nariz contra o dela. Poder do Bop, ativar. E os lindos olhos vermelhos e desfocados dela se cruzaram antes de começarem a se fechar. Ele ronronou e a ajudou a se ajeitar para deitar em cima dele, com espaço suficiente embaixo para que seu rabo se mexesse enquanto o dela começava a abanar e a sacudir os cobertores. Você pode ser o cobertor hoje à noite. Da próxima vez, a gente faz um balanço. Ela suspirou enquanto sua cabeça descia do Bop para repousar em seu peito. Ela se aconchegou em sua clavícula. Ei, Rotó. Você é incrível, eu sei. Ele bufou e a beijou na cabeça. Credo, os lenços antissépticos tiraram o gosto doce dela. Um pouco decepcionado com a falta de sabor, ele apoiou o queixo na cabeça dela. Boa noite, Lou, você tem uma bunda bonita, né? Ela murmurou antes de soltar um arroto forte e lacrimejante, carregado de álcool, que voou direto para o rosto dele como se tivesse sido direcionado a ele. Boa noite, Lona. Naruto deu uma risadinha com os olhos marejados. Ele esperou até que a respiração dela se acalmasse antes de enfiar a mão no bolso e pegar seu Eupone. Desligou o flash, tirou uma selfie e mandou uma mensagem para Barry. Viu? Ele conseguia ser responsável quando não estava completamente bêbado. Já vi. Maratonei. Chato. Triste. Uma imitação barata da mamãe. Maratonei. Beelzebub resmungou enquanto mudava de canal sem parar. Esta noite era mais uma noite tranquila para relaxar antes de começar a planejar a próxima parada Bale no orgulho. Ela tinha um bombo cheio no colo e 2 mesas de petiscos à disposição. O Deep 4 finalmente estava pronto e, de acordo com os relatos dos participantes do teste, ou seja, a equipe da Verôsica, combinava perfeitamente com Pretzel Bites. Amanhã, ela os faria provar a mistura com a carne de cervo cinzento que os clones do seu irmãozinho trouxeram, que ficava por perto para que ela não precisasse improvisar nada. Ela rosnou e mudou de canal cada vez mais rápido. Porque nunca tem nada de interessante na televisão quando eu quero assistir, caramba. Graças a Deus, o irmãozinho pôde ajudar. Bey suspirou enquanto pegava seu celular e abria a mensagem. O ângulo estranho a fez semicerrar os olhos por um segundo para focar na foto antes de perceber que o rosto do seu irmãozinho estava aconchegado na bagunça do filhote fofo de Lonnie que ele tinha conhecido. Ela imediatamente deu um suspiro de ternura e segurou o celular com as 2 mãos. É isso aí, irmãozinho. Abraços fofos e felizes pós-sexo. Ótimas vibrações. Aproveite sua noite, te vejo amanhã. E. Enviado. Que vibrações incríveis que eu tive sem ninguém em casa. Será que consigo criar mais assim? Não fizemos sexo. Lona quebrou a perna e está sob efeito de remédios. Bey piscou. Ah, certo. Um dos clones disse que a levou para o hospital e os deixou com a bagunça antes que ela se dissipasse. Isso explicaria os uniformes cirúrgicos que eles estavam usando. Ela cantarolou enquanto enviava sua próxima resposta. Então, o que você está fazendo, dormindo com ela como um tarado? Se ela não me quisesse aqui, eu já teria voltado. Fui criado melhor do que isso. Bom garoto, maninho. Ele ganhou um pote de ramen para amanhã. Bey sempre quis garantir que suas lições sobre consentimento fossem levadas a sério. Os pervertidos que tentavam qualquer uma dessas coisas nas festas dela não chegavam em casa para dormir e se recuperar. Satisfeito com a evidência de suas incríveis habilidades maternas, o príncipe da gula deu um sorriso irônico, tirou um print da mensagem e a enviou para Lucifer, como nas últimas 237 vezes em que ela tentou esfregar suas habilidades de melhor mãe de irmãos na cara dele. A mensagem ficou sem ser lida. Ele precisava assumir sua culpa na separação e parar de negligenciar a todos. E então outra mensagem com toda a conversa, incluindo a selfie, foi enviada para Ozzy. Depois, ela voltou a conversa com seu irmãozinho. Só para ter certeza. Que bom que ela está bem. Qual é a parte da carne que lhe cabe?
7 estalos eram dela. Puta merda, quanta carne de veado. Bey não estava nada feliz em ter que abrir mão de tanta coisa. Ela curvou os lábios num rosnado antes de suspirar. Ela teria que deixar o esquadrão de reconhecimento lidar com uma manada amanhã ou algo assim. Tudo bem. Não deixe que ela te convença a fazer sexo bêbado. Não se preocupe com isso. Noite, bebê. Ela nem tinha largado o celular quando um gemido sensual veio dele. Uma imagem em close do galo de 3 cabeças cobriu a tela do seu celular e Bey atendeu a chamada com um sorriso. Ah, vadia. E quando diabos você ia me contar que nosso querido filhinho estava namorando? O latido irritado de Ozzy a cumprimentou, enquanto um suspiro suave era ouvido do outro lado da linha. Bey piscou e tirou o telefone da orelha para verificar 3 vezes a outra linha. Sim. Era mesmo o rosto de Ozzy. Ela deu de ombros e levou o telefone de volta à orelha. Agora mesmo, talvez. Desde quando você se importa? Com licença. Ozzy gritou. Eu me importei tanto com a vida do Naru Baby desde o segundo em que meus 6 olhos o viram. Eu fui a todos os eventos depois da escola. A todas as consultas médicas que pude. Ozzy entrava em coma a cada 2 anos depois de acordar pela primeira vez. Bey revirou os olhos. E de que eventos extracurriculares você está falando? A maior parte da educação dele veio das internet e dos tutores reais, que você não comeu direto do morcego. Aqueles 9 primeiros idiotas mereceram. Bey rosnou e se inclinou para a frente, quase derrubando seu bong do sofá. Sua postura mudou levemente enquanto ela pensava nos primeiros grupos de tutores que ficavam relatando coisas que não significavam absolutamente nada no final das contas. Eles ficavam tentando bater nele com alguma coisa de castigo corporal. Você podia ter deixado algumas para eu quebrar, é só isso que eu tô dizendo. Isso seria deixar eles escaparem impunes. Bey zombou e recostou-se. Olha, tem mais alguma coisa que você queira saber ou posso voltar para minha noite tranquila? Tem mais alguma coisa que eu queira saber? Ela pergunta. Ah, ótimo. Ozzy estava todo excitado. Será que ele estava se masturbando de novo? Ele sempre ficava tão puto quando começava a se masturbar, cara. Há quanto tempo ele está saindo com essa, como é mesmo o nome dela? Lona. Será que o Vortex a conhece? Será que ele investigou o histórico dela? Não sei, disse Bey, franzindo testa. Ela começou a mexer no bong e se deitou no sofá. Ele a conhece há, tipo, 1 mês ou 2, eu acho. Eu só a conheci hoje, você a conheceu hoje. Ele a trouxe para conhecer a Bey. Essa segunda parte era claramente direcionada à parceira com quem Ozzy estava no momento. Bey ficou surpresa, ela nem sabia que ele tinha outra parceira, provavelmente só um caso de uma noite. E você é uma fofoqueira de merda, é isso que você é. Ela zombou. Essa é a puta, muito obrigada. Agora fala, vadia. Cuidado, Oz. Bey bufou como uma carranca antes de pegar algumas batatas fritas e o molho 4. Ela é uma cachorrinha de rua do Pride, ela é de um orfanato. Vocês não gerenciam as adoções e verificam a qualidade da vida delas após a morte? Claro que sim. Bey resmungou. Sua testa se franziu ao pensar em mais uma coisa que precisava adicionar ao seu itinerário. Droga, preciso dar uma passada lá e fazer isso antes do desfile. E você não a conheceu da última vez que fez o pagamento? Não, a última vez que fiz isso foi tipo, lá pelos anos 2000. Ela é mais nova que isso. Bey franziu a testa. Ela também não tinha sido vacinada, mas, Bey decidiu há muito tempo que, a partir de uma certa idade, os filhotes podiam decidir se queriam ou não as vacinas. Alguns ficavam bem sem e outros voltavam todo ano para tomar mais. Quer dizer, você viu a foto dela. Uma gracinha, né? Sim. Ela é uma gracinha. Ozzy deu uma risadinha antes de suspirar. Só quero ter certeza de que não há nada mais envolvido. Você se lembra de como alguns membros da Goetia reagiram à separação de Charlie Von Eldritch?
Isso não podia ter acontecido cedo demais, zombou Barry. Aquele pirralho era um completo idiota por causa do título dela. Não, a Luna está apaixonada pelo Baby Bro, e ele está nas nuvens por ela. Tirando aquele problema com o pai dela, bem, nós somos as últimas pessoas que deveriam falar sobre problemas com o pai. Vai se foder. Barry revirou os olhos e deu uma mordida na tigela onde estava o molho 4. Quer dizer, ele só tentou matar o irmãozinho uma vez. Que porra você acabou de dizer? Um cão infernal foi atrás do Naru Baby. O quê? Não. Escuta aqui, passarinho de merda. Barry zombou. A Luna é adotada, lembra? Algum diabinho atirou de lá, eu acho, e depois de uma noitada ficou bravo com o irmãozinho. Que porra é essa? Por que você não o matou? Porque o Baby Bro resolveu isso. E antes que você tenha alguma ideia, você também não vai matar o maldito imp. Barry disse com a maior seriedade. Se alguém tinha prioridade sobre o canalha que atirou e tentou explodir seu Baby Bro, era a Ken Barry. Ozzy rosnou do outro lado da linha e ela bufou. Ei, fale com o Baby Bro. Se quiser detalhes, procure o vídeo do canal 666 com ele promovendo seu negócio de guarda-costas. Guarda-costas. O primeiro trabalho dele terminou ontem. Ele trabalhou como guarda-costas da filhinha da rainha do gelo Stella. O garoto precisa de terapia urgente. Stovaz e Stella sentiram uma energia muito ruim naquela casa. Barry cantarolou. Ela estava satisfeita por seu irmãozinho ter voltado limpo depois do teste de vibração, apesar de um leve resquício de cinzas. Ela imaginou que eles se divertiram bastante no Lowland. Mas, isso é muito perigoso. Ozzy choramingou. Obrigada, Ozzy, essa também era a preocupação da Barry. Ele pode se machucar. Bem, essa não era exatamente a preocupação dela. Ela estava mais preocupada com o que aconteceria se ele tentasse usar aquela merda que o babaca deixou dentro dele. Ele tendia a perder o controle sempre que fazia isso, como a mansão dela pode garantir, e se ele estivesse trabalhando em outra quadrilha enquanto ela estivesse ocupada com os seus próprios problemas, ela não conseguiria impedi-lo de causar destruição. A reclamação de Ozzy não só chamou a atenção dela, como também despertou um pouco de sua ira. Por que você não arrumou um trabalho para ele? Eu fiz. E ele é ótimo nisso. Barry bufou. Todo o dinheiro que economizei na reforma depois que a festa acabou, aquele ingrato disse na minha cara que era um saco. Usar os clones dele como preparadores de festa baratos ou faxineiros não conta como trabalho, Barry, disse Ozzy, com a maior cara de pau. Ah, o que ele sabia? Droga, se eu soubesse que ele queria um emprego, teria arranjado algo para ele ganhar experiência. Considerando o quanto o Baby Bro adora ir ao seu ringue, duvido que ele teria aceitado, observou Barry com um sorriso irônico. Bem, se alguém não o deixasse em paz durante sua festa de aniversário de 14 anos, que feio, seu idiota. Todos nós concordamos em não falar sobre isso. Barry retrucou com um rosnado. A festa de aniversário de 14 anos não podia ser mencionada na presença de nenhum pecado por nenhum nascido do inferno que soubesse dela. O próprio Lúcifer decretou isso, para proteger Charlie, mas era assim que ele priorizava as coisas na maioria dos dias. Honestamente, Barry entendia. E, tanto faz, resmungou Ozzy. Então, ele agora é guarda-costas e tem namorada. Eles só tiveram um encontro, disse Barry, dando de ombros, sabendo que ele não podia ver. Mas, quer dizer, se ele for como eu, não acho que a existência esteja preparada para que haja dois de vocês. Sua vadia. Vadia. Ozzy bufou de volta. Você estava dizendo. Se eu e o Baby Bro temos alguma semelhança, o que é bom, porque a alternativa é ele ser o próprio Satanás. Barry estremeceu ao pensar nisso e Ozzy sibilou em concordância. Satanás pode até ter um corpo escultural, mas continua sendo um completo idiota. Ele provavelmente está esperando um segundo encontro antes que as coisas fiquem sérias. Pai, ele está crescendo rápido demais. Falando em assuntos sérios, lá vamos nós. Barry revirou os olhos.
você já trouxe o Vortex para cá. Ele tem metade das coisas dele aqui e o resto está com o chefe dele. Aliás, qual é o status dessa rotatividade? Mais uma semana de negociações desgastantes sobre direitos autorais, você sabe como é. Então, a VEI vai ser minha propriedade intelectual até o final do recesso de primavera. Que ótimo! Nunca deveríamos ter deixado o Lucy redigir os documentos legais, ele sempre faz tudo demorar uma eternidade. Da última vez que ele se precipitou em alguma coisa, foi promovido para nos liderar, disse Ozzy, com a cara fechada. Bey rosnou para ele. Que se dane a semântica. Certo, bem, preciso ir dormir. Tenho que começar cedo na loja amanhã. Me mantenha informado sobre o relacionamento do Naru Baby, ok? E isso vai estar no topo da minha lista de coisas para fazer. Bey bufou. Ela fez uma pausa. Ei, antes de você desligar, alguma ideia de algo que eu possa assistir enquanto estiver chapada com o estoque da Belle? Pelo amor de Deus, você ainda está roubando essa porcaria? Sabe que podia trocar por mais bebida, né? Onde está a graça nisso? E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.